Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Começando aqui a segunda parte dos nossos vídeos sobre a segunda revolução industrial. Nesse vídeo a gente vai falar sobre transformações econômicas e sobre transformações na vida urbana. A segunda revolução industrial vai ter uma mudança muito importante na relação que as pessoas têm com a cidade, com o ambiente urbano. E a gente vai abordar isso nesse vídeo. Bom, primeiro a gente vai falar um pouco sobre a economia. A economia se transforma com a segunda revolução industrial. A gente viu que a primeira revolução industrial fez com que os investimentos fossem cada vez maiores. Então a necessidade de bancos investirem, de sociedades de investidores financiarem os projetos capitalistas na Revolução Industrial era cada vez maior. Quando esse processo se espalha por toda a Europa, não fica restrito apenas à Inglaterra, essa necessidade cresce, surge e cresce em toda a Europa, nos Estados Unidos e no Japão. Então, cada vez mais é necessário cada vez mais dinheiro para a indústria. Nesse contexto vão surgir as sociedades anônimas. O que são as sociedades anônimas? Talvez vocês já tenham estudado isso em alguma outra disciplina. As sociedades anônimas são grupos de investidores que controlam o capital de uma determinada empresa. Chama-se sociedade anônima porque a empresa deixa de ter um dono específico. Ela passa a ser gerida por um grupo de pessoas. E essas sociedades anônimas muitas vezes colocam ações nas bolsas de valores. Então, o século XIX é o momento do surgimento das bolsas de valores, que são locais em que as pessoas podem investir nas empresas, comprando ações dessas empresas e participar de alguma forma dos lucros, dos resultados dessas empresas. Então, as sociedades anônimas e as bolsas de valores são um fenômeno decorrente da necessidade de cada vez maiores investimentos na indústria. E também vão surgir os bancos de investimento. A gente estava acostumado a ver os bancos que guardam dinheiro, os bancos que emprestam dinheiro, agora vai ter os bancos voltados a investir. Bancos que vão pegar o dinheiro dos seus correntistas para investir na produção. Então a gente tem muito dinheiro sendo direcionado à produção industrial. Nesse contexto de grandes volumes de dinheiro, de grande capital, fazendo grandes investimentos em grandes empresas, as pequenas empresas dificilmente vão ter como concorrer, porque elas dificilmente vão ter o capital necessário para investir num aumento de produção, num aumento de tecnologia, em mais trabalhadores. Então os investimentos pesados vão fazer com que a grande indústria, as grandes empresas, dominem cada vez mais o mercado. E as pequenas empresas, as pequenas indústrias vão ter muita dificuldade de sobreviver. Então muitas pequenas empresas vão fechando, vão desaparecendo, ou vão tendo uma participação cada vez menor dentro da economia. A economia vai ser cada vez mais controlada por grandes empresas. E aí a gente vai ter vários desenhos, várias charges falando, ou comparando as grandes empresas a monstros com vários braços e vários tentáculos, sempre a mesma empresa ou o mesmo grupo de investidores ou o mesmo empresário tentando dominar toda a economia de um país. E aí você tem o governo, o trabalhador, tentando combater esse monstro, tentando fazer com que ele não cresça e não domine tudo. Então vai ter muitas charges, muitos desenhos na época, no século XIX, no começo do século XX, fazendo essa representação dessas novas empresas, dessas novas indústrias como monstros que tentam dominar tudo com seus tentáculos. E aí, nesse contexto, também vão surgir três coisas que às vezes vão ser vistas como algo normal da economia capitalista, em outros contextos vão ser vistos como crime, vão ser vistos como algo antiético, enfim, vai sendo administrado. Surgem três formas de associações entre empresas, que são três formas bastante polêmicas. Como eu disse, às vezes vão ser considerados ilegais, às vezes não, depende do país, depende do contexto. Primeira forma é o trust. O que é o trust? O trust é quando um mesmo empresário
um mesmo capitalista ou a mesma sociedade anônima, é dona de várias empresas diferentes, mas que cada uma dessas empresas esteja ligada a uma etapa da produção diferente. Então são várias empresas, mas que essas empresas são uma fornecedora da outra, uma cliente da outra. E como todas elas pertencem ao mesmo dono, acaba que é como se fosse uma empresa só. Um dos grandes exemplos de trust no século XIX foi uma empresa norte-americana chamada Standard Oil, representada nessa charge aqui. O que era Standard Oil? A Standard Oil era um conglomerado de empresas que trabalhava com petróleo. Ela tinha empresas, a Standard Oil tinha empresas responsáveis pela procura do petróleo, por pesquisar, encontrar onde tem poços de petróleo, tinha empresas responsáveis pela extração do petróleo, tinha empresa responsável pelo transporte do petróleo, tinha empresa responsável pelo refinamento do petróleo, né, transformar o petróleo em combustível, tinha empresa responsável pela distribuição do combustível e pela venda em postos. Então, não era uma empresa só, mas eram várias empresas pegando todas as etapas da produção de petróleo. Isso fazia com que o dono da Standard Oil sempre conseguisse os melhores preços com os fornecedores, porque os fornecedores dele eram ele mesmo. Então ele conseguia vender, né, o combustível de origem de petróleo mais barato. Então ele meio que dominou a produção de petróleo durante um bom tempo nos Estados Unidos. Então aqui representando, né, a coroa como se ele fosse o rei do petróleo, ele sentado no barril de petróleo como se ele fosse dono de todo o petróleo, e aquele cheio de dinheiro, porque ele domina essa produção, todas as etapas da produção. Então isso é o trust. Outra forma de associação entre empresas é o cartel. O cartel hoje é considerado ilegal. Se fica comprovado que empresas estão fazendo um cartel, elas podem sofrer punições na maioria dos países. O que é o cartel? Quando várias empresas do mesmo setor combinam os preços. Então, por exemplo, vamos usar o exemplo do petróleo aqui, que é algo comum da segunda revolução industrial. Várias empresas que vendem gasolina, vários postos de combustíveis que vendem gasolina. Todos eles combinam que ninguém vai vender a menos de R$5 o litro. Então, se você quiser comprar gasolina, você vai ter que pagar R$5. Se eles fazem esse combinado, que todo mundo vai vender pelo mesmo preço, não tem concorrência. E eles conseguem garantir um preço que vai ser altamente lucrativo. E como é um produto que todo mundo precisa, não tem como as pessoas pararem de comprar, então elas vão ter que pagar um preço alto. Então isso garante para eles lucro e isso prejudica o consumidor, porque não tem concorrência, não tem preço baixo, não tem preço competitivo, o preço vai ser sempre alto. Então por isso que ele é considerado ilegal. Então quando você tem um cartel, as empresas estão combinando para que elas controlem os preços de um determinado produto e sempre saiam ganhando, e o consumidor acaba sendo prejudicado. Outra forma de união entre empresas aqui é a holding. A holding é basicamente quando o mesmo proprietário ou o mesmo grupo de acionistas controla empresas de vários setores diferentes. Então aqui eu estava sempre usando o exemplo do petróleo. Então no trust, os mesmos donos têm empresas diferentes que trabalham em cada parte da produção de petróleo. O cartel, várias empresas de petróleo combinam os preços. No holding, o mesmo empresário ou o mesmo grupo de empresários vai ter uma empresa de petróleo, uma empresa de automóveis, uma empresa de tecnologia, uma empresa de produção de tecidos, uma empresa de venda de eletrodomésticos, enfim, são vários negócios diferentes que não têm relação um com o outro, são vários negócios diferentes. E aí aqui vem a representação do monstro de novo, né? A mesma empresa agindo e controlando vários setores da economia com seus tentáculos. Então, o mesmo grupo de empresários agindo em vários setores, em vários negócios diferentes. Alguns acham que isso é perigoso, porque você vai dar muito poder a um grupo pequeno. Outros acham que isso, como são empresas que não tem nada a ver uma com a outra,
às vezes uma vai bem, outra vai mal, não teria um problema nisso. Mas de qualquer forma, tanto trust, quanto cartel, quanto holding, são formas de aglomerar as empresas com o objetivo de tentar dominar o mercado. Quem age dentro do trust, do cartel ou do holding tem como objetivo controlar o mercado, ter um certo poder sobre a economia. E isso pode ser perigoso ou não, dependendo de como os governos, de como os estados agem. Mas, em geral, principalmente o trust e o cartel são bem perigosos. O holding é mais polêmico, mas ele pode vir a ser perigoso se um grupo pequeno consegue ter um domínio muito grande em vários setores diferentes. Ainda na economia, vem uma transformação aí na segunda revolução industrial nos processos produtivos. Provavelmente vocês já viram isso nas aulas de sociologia, ou de geografia, ou em algum outro momento da vida de vocês, mas a gente tem aí o surgimento no século XIX do Taylorismo. O que é o Taylorismo? O Taylor, um engenheiro, fazia análises do trabalho dos trabalhadores nas fábricas e a partir desses estudos ele começa a desenvolver procedimentos padrão, ele começa a elaborar esquemas de trabalho, sistemas de trabalho em que ele busca sempre a máxima eficiência do trabalhador. Então ele vai buscar sempre que o trabalhador faça o movimento mais preciso, gastando o mínimo de energia, com o máximo de eficiência. E se todos os trabalhadores seguirem exatamente os mesmos passos que ele está determinando, a produção vai aumentar. Então a ideia é de padronizar o trabalho. Como o trabalho já vinha sendo muito dividido e simplificado desde a primeira Revolução Industrial, quando o Taylor faz essa análise, além de dividir e simplificar, ele vai padronizar. Então todos os trabalhadores que fazem a mesma coisa têm que se comportar exatamente da mesma forma. Então você tem, numa fábrica taylorista, uma visão mais ou menos como essa daqui de baixo, né? Várias mulheres trabalhando no mesmo ritmo, fazendo o mesmo movimento para ter a mesma eficiência, todo mundo trabalhando igualzinho, bem parecido com a máquina. E a partir das ideias do Taylor, o Henry Ford, dono da fábrica Ford de automóveis, vai pegar essa padronização do trabalho, essa divisão, especialização extrema e vai colocar esteiras, para que o trabalhador não precise nem sair do lugar, ele fica ali paradinho. A esteira atrasa a parte que ele tem que fazer, digamos que ele tem que apertar um parafuso. A esteira atrasa ali a peça, ele só aperta o parafuso e a peça vai embora. E ele só fica ali apertando o parafuso paradinho, fazendo exatamente o mesmo movimento várias horas por dia. É o que aparece, por exemplo, no filme Tempos Modernos, que vocês já devem ter visto, do Chaplin. Os primeiros 15 minutos do Tempos Modernos são uma crítica a esse sistema fordista, taylorista de produção. Só que isso tem um impacto muito interessante para a economia. Tanto o Taylorismo quanto o Fordismo vão introduzir o que a gente chama de produção em série. O que é a produção em série? Vários produtos iguais. E vai conseguir se produzir uma grande quantidade, e quando você produz em grande quantidade, você consegue vender mais barato. Então tem grande quantidade, boa qualidade, preço baixo e muito competitivo. Então, quem adota o modelo taylorista, fordista de produção tem um produto muito competitivo, e quem não é taylorista e fordista dificilmente consegue concorrer. Então todas as fábricas acabaram adotando o modelo taylorista e fordista de produção, ou a grande maioria das fábricas. Então isso se tornou um modelo hegemônico. Então esse padrão de trabalho sincronizado, repetitivo e muito simples se tornou o padrão de trabalho nas fábricas e influenciou o padrão de trabalho em outras áreas da produção também, em outras áreas profissionais. E isso também, e esse movimento padronizado, diminui o erro, portanto diminui o desperdício, então diminui o custo, aumenta mais a margem de lucro. Então Taylorismo e Fordismo são importantes na segunda Revolução Industrial. Eles surgem na época da segunda Revolução Industrial e intensificam as transformações da Revolução Industrial que vinham acontecendo. Aqui a gente tem mais imagens mostrando, que em cima é a fábrica do Ford. A produção do carro, percebam que tem vários carros vindo, esses carros são trazidos por esteiras ou guindastes, né? E o trabalhador fica aqui só na parte dele, vem o carro, ele monta a parte dele e o carro vai embora. Aqui embaixo uma outra parte, aqui eu não sei dizer para vocês exatamente o que é essa peça que está sendo fabricada, mas aqui é a esteira, Os vários trabalhadores, cada um faz uma parte.
a esteira vai levando e cada um vai fazendo a sua parte. Mesma coisa acontece aqui em cima. Esse é o modelo fordista. O taylorismo é a divisão e especialização do movimento. O fordismo é a mesma coisa, só que com uma esteira para que o movimento do trabalhador fique só concentrado em fazer aquilo. O trabalhador não precisa se deslocar pela fábrica para fazer a parte dele. Ele fica ali paradinho e uma esteira ou um guindaste traz a parte dele para fazer. Pois bem, além dessas transformações na economia, a gente tem uma transformação na cidade. A gente vai ter agora cidades industriais. O que são as cidades industriais? As cidades industriais são as cidades fruto da segunda revolução industrial. São cidades muito modificadas e que sofrem uma grande interferência desse modelo industrial de trabalho. Porque, como eu já falei para vocês na primeira revolução industrial, a revolução industrial ela não mexe só na indústria, ela mexe em toda a sociedade, mexe na paisagem, mexe na economia, mexe em tudo. E essas cidades, influenciadas pela segunda revolução industrial, também vão se transformar. E um dos primeiros impactos causados pela segunda revolução industrial, o mais imediato, o mais visível, é o crescimento demográfico. O século XIX é um momento de crescimento absurdo da população europeia. Vocês devem se lembrar que eu falei, quando a gente estudou a Idade Média, que a Baixa Idade Média é um momento de grande crescimento da população europeia, que em 300 anos a população mais que dobrou na Idade Média. Pois bem, no século XIX, o que aconteceu em 300 anos na Idade Média, no século XIX vai acontecer em 30 anos. Então a população de algumas cidades vai dobrar, triplicar em questão de 20 anos, 30 anos. Então é um crescimento muito grande da população. O que causa esse grande crescimento da população? Primeiro, a medicina do século XIX avança. A segunda revolução industrial tem como benefício a melhoria da tecnologia na produção de medicamentos, nos conhecimentos científicos relacionados à medicina. Então, a medicina vai melhorar, os tratamentos vão melhorar, as pessoas ficam doentes e se curam, não morrem. Melhor saneamento. Começam a ter mais preocupação com a higiene nas cidades, com tratamento de esgoto, tratamento de água. Isso vai prevenir doenças. Então, menos pessoas doentes, menos pessoas mortas. A produção de alimentos vai aumentar. A indústria, de um modo geral, aumenta a produção de alimentos aumenta também. Mais alimentos, mais pessoas alimentadas, mais pessoas saudáveis, menos mortes. Então, isso, menos mortes, a população tende a crescer. Além disso, a mesma coisa que aconteceu na primeira revolução industrial na Inglaterra, as pessoas vão perdendo suas terras no campo e vão para a cidade virar mão de obra barata na indústria, acontece no mundo inteiro agora no século XIX. Então várias pessoas estão migrando do campo para a cidade. Então a cidade tem menos gente morrendo e mais gente chegando. Então a população vai explodir, vai crescer muito. Exemplos. 3 exemplos de cidade e um exemplo de país. Que são os 4 exemplos mais impressionantes do século XIX. Berlim, capital da Prússia, que depois vai virar capital da Alemanha. Em 1871 já é a Alemanha. Então, em 1849, ela tinha 378 mil habitantes. Já era uma cidade muito grande para o século XIX. Em menos de 30 anos, ela vai chegar a ter 1 milhão de habitantes. Mais que dobra. Quase triplica a população em menos de 30 anos. Isso é um crescimento absurdo. Nenhuma cidade estava preparada para esse crescimento. Isso vai causar problemas que a gente vai ver daqui a pouco. Paris, em 30 anos, de 1851 para 1881, ela vai de 1 milhão para 1 milhão e 900 mil. Ela quase dobra. Londres, nos mesmos 30 anos, vai de 2 milhões e meio para 3,9 milhões. Então, Londres já era absurdamente grande. A 2 milhões e meio, ela tinha mais que o dobro da população de Paris. Londres já era absurdamente grande e ela cresce muito mesmo assim. Agora, exemplo mais impressionante, que já pega a virada do século XIX para o século XX. A população dos Estados Unidos não é de uma cidade, é do país Estados Unidos, o país inteiro. Em 1870 tinha 10 milhões de habitantes. Para efeito de comparação, a cidade de São Paulo hoje tem 11 milhões. Então, hoje tem mais gente em São Paulo, na cidade de São Paulo, do que tinha nos Estados Unidos inteiro em 1870. Em 40 anos, a população dos Estados Unidos chegou a 42 milhões de habitantes. Ela quadruplicou, ela mais do que quadruplicou. Isso, então assim,
dá pra gente dizer que ela, na média, veio, a cada 10 anos, veio um país novo para dentro dos Estados Unidos. Não sei se vocês entenderam a comparação. Tinha 10 milhões. Em 10 anos, chegou mais 10 milhões. Em 10 anos, chegou mais 10 milhões. Então, em 40 anos, ela quadruplicou. Em 40 anos, aumentou 4 vezes a população. Isso é muita coisa. Isso é um crescimento espantoso. Dentro dos Estados Unidos tem uma cidade que é o símbolo disso, que é a cidade de Chicago. Chicago teve um crescimento assim de dezenas de milhares para casa de centenas de milhares de habitantes em 20 anos. Foi uma coisa assim, uma explosão do crescimento. Os Estados Unidos têm um fator a mais, que nesse período aqui, entre 1870 e 1910, os Estados Unidos importam europeus. Eles incentivam muitos alemães, franceses, italianos, espanhóis, um monte de gente a vir para os Estados Unidos, porque o país está crescendo, né, territorialmente, e eles precisam de gente para trabalhar e para ocupar esses territórios. Então eles vão incentivar a vinda de estrangeiros. Então tem esse elemento a mais. Berlim, Paris, Londres não estão recebendo tantos estrangeiros. Estão recebendo mais pessoas do interior do país indo para a cidade. Os Estados Unidos estão recebendo uma galera que vinha da Europa. Muita gente vindo da Europa. Tanto que, por isso que ainda hoje os Estados Unidos são um dos países com maior diversidade no mundo. Né? O Brasil vai ter algo parecido, mas isso a gente vai ver depois. Então aqui a gente tem um exemplo de o que esse aumento da população muda na cidade. Muda na paisagem, por exemplo. Berlim, aqui essa imagem ali por volta de 1830 e poucos, na verdade, essa imagem. 1835, se eu não me engano. Ali por volta de 1870, Berlim, a mesma cidade. Então reparem, a quantidade de pessoas que fazem parte da paisagem agora. Aqui embaixo, a quantidade de pessoas que fazem parte da paisagem. Vai começar a surgir na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, um fenômeno chamado multidão, que não existia antes. Mas eu vou falar isso melhor daqui a pouco. Temos um exemplo brasileiro. Na virada do século XIX para o século XX, a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, em 1872, tinha algo em torno de 25 mil habitantes. Era uma cidade minúscula, pobre, quase desprezível. Em menos de 50 anos, de 1872 a 1920, São Paulo chegou à incrível marca, para a época, de pouco mais de 550 mil habitantes. Então a gente está falando de 50 anos, se eu disse que nos Estados Unidos era impressionante, porque a população aumentou multiplicada por 4, em São Paulo, em 50 anos, a população foi de menos de 20 mil para quase 600, por volta de 20 mil para quase 600 mil. A população de São Paulo cresceu algo em torno de 25 a 30 vezes. Então não foi um crescimento. Dos Estados Unidos foi um crescimento de 400%. O crescimento da população de São Paulo foi algo em torno de 2.500%. É muito grande esse aumento. É absurdo. E é um crescimento absolutamente desordenado. É um dos motivos que explica por que São Paulo tem tantos problemas de infraestrutura até hoje. Porque a cidade cresceu demais muito rápido. E cidades que crescem demais muito rápido têm muitos problemas de infraestrutura, de organização, enfim. Problemas que vocês já devem ter ouvido falar bastante. Pois bem, essas cidades estão crescendo absurdamente. Tem muita gente. Não dá mais para ser aquelas cidades medievais que a gente viu. E algumas dessas cidades europeias, por exemplo, Paris, ainda eram bem parecidas com aquelas cidades da Idade Média que a gente estudou. Com ruas estreitas, tortuosas, casinhas amontoadas. Com essa grande quantidade de gente não dá para viver numa cidade assim, fica inviável. Então as cidades vão passar por reformas urbanas. O principal exemplo de reforma urbana feito numa cidade importante europeia foi a de Paris, a partir do ano de 1855, durante o governo do agora imperador Napoleão III. Que eu comentei com vocês na outra aula lá da burguesia que Napoleão III foi eleito presidente, era só Luiz Bonaparte, aí ele vira imperador e adota o nome de Napoleão III. O Napoleão III ele contrata um ministro, que é o Barão de Osman, está escrito ali, se escreve Haussmann, mas pronuncia Osman. O Barão de Osman ele vai
fazer uma reforma, ele vai ser um urbanista, um arquiteto urbanista, que vai replanejar a cidade de Paris. Replanejar mesmo. Ele vai pegar o centro de Paris, que era um centro de uma cidade medieval, com ruas estreitas, tortuosas, cheias de becos e casinhas amontoadas, vai demolir e vai construir grandes avenidas, com o objetivo de facilitar a circulação de pessoas e também de facilitar a circulação de tropas em caso de revolta, porque vai surgir a multidão que eu vou falar daqui a pouco. Em caso de revoltas, a polícia, o exército precisava chegar rápido. Então, grandes avenidas ligando o centro aos bairros afastados da cidade se tornaram importantes. E além dessas grandes e largas avenidas, a gente vai ter o surgimento em outras cidades do metrô, do ônibus, dos bondes e assim por diante. Então aqui, vocês estão vendo, pessoal, não é uma guerra, não explodiu uma bomba e desabou. Isso aqui foi planejado. O Barão de Haussmann, numa rua em Paris, mandou demolir várias casas, vários prédios, né? Desapropriou as pessoas, ou dependendo da condição financeira da pessoa, só tomou mesmo, demoliu para fazer as avenidas. Então, aqui a gente tem uma avenida de Paris. Isso aqui é no século XIX, durante as reformas, ó, tudo demolido. Aí tem essa torre aqui no fundo, para vocês verem que é o mesmo lugar. E aqui embaixo, ó, é a mesma avenida, a torre aqui no fundo. Então aí foi construída essa avenidona, esses prédios novos, para que seja um lugar de fácil acesso, de fácil deslocamento. Aqui, pessoal, é como ficou Paris hoje, ó. Grandes avenidas, aqui é o centro, né? Tem o Arco do Triunfo, o monumento do Napoleão, em homenagem às vitórias dele. E percebam, ó, grandes avenidas. Tem os prédios e tudo mais, mas ó, grandes avenidas abertas para ligar o centro a outras regiões. Essa outra imagem mostra melhor. Ó. Tem aqui o centro da cidade, com uma grande rotatória aqui em volta do monumento, e as várias avenidas. Então imaginem que antes dessa reforma não tinha essas avenidas, essas largas avenidas. Tudo isso aqui era construção. Eles saíram passando a demolição, não tinha trator, né? Mas eles saíram demolindo, derrubando tudo, para abrir esses caminhos, para facilitar o transporte e a circulação de pessoas. Várias cidades do mundo adotaram estratégias parecidas, e no Brasil a gente tem o exemplo do Rio de Janeiro. Só que o Rio de Janeiro é só no século XX que vai fazer isso. Mas o Rio de Janeiro também passa por uma reforma urbana dessa e vai acontecer algo semelhante ao que aconteceu na França. Quem foi desalojado, desapropriado desses lugares aqui, geralmente eram pessoas pobres, eram operários, eram pessoas humildes que viviam nas vilas e nos cortiços. Tudo isso foi desapropriado pelo governo para abrir as avenidas. Essas pessoas tiveram que morar em bairros afastados. No Rio de Janeiro aconteceu algo semelhante. Saíram derrubando vários cortiços no centro do Rio de Janeiro para abrir largas avenidas e essas pessoas tiveram que ir para os morros. Isso aumentou a quantidade de pessoas vivendo nas favelas, que a princípio era onde viviam os ex-escravos que não tinham para onde ir. Depois foi o resto da população pobre que foi expulsa do centro da cidade. Transporte público. Isso aqui, pessoal, é um ônibus. Tá, tudo bem, é um bonde puxado a cavalo e aqui do lado a gente tem um bonde elétrico. Mas a palavra ônibus vem do latim e quer dizer literalmente todo mundo. Então é um transporte para todo mundo. Então os primeiros ônibus, na verdade, eram os bondes, né? Então você tem os bondes, que é um carrinho que fica num trilho, e aqui aqui ele é puxado a cavalo, aqui você já tem um bonde elétrico. Primeiro você tem os bondes a cavalo, depois os bondes elétricos. E aí surge o ônibus mais parecido com o que a gente conhece hoje em dia, né? Que é um carro que cabe muita gente. Para transportar grande quantidade de pessoas. Os trabalhadores não estão mais morando no centro, que no centro você tem que ter largas avenidas. Então esses trabalhadores precisam ser transportados dos seus bairros afastados para as fábricas. Então daí o transporte coletivo. Em Londres eles tiveram uma ideia muito legal, que eu falei, Londres já era uma cidade muito grande, mesmo assim cresceu muito. Então as ruas estavam começando a ficar meio cheias de gente, de carroças, dos primeiros automóveis, de bondes elétricos. Então as ruas começaram a ficar meio entupidas. E aí em Londres uma galera teve uma ideia muito legal. Eles falaram assim, e se a gente abrir umas galerias subterrâneas
e fazer o trem que transporta passageiros passar por baixo da terra. Parece uma loucura falando desse jeito, mas é o metrô. Claro que o primeiro metrô não era elétrico como é o metrô hoje em dia, super veloz. Os primeiros metrôs eram maquininhas a vapor com maquinista aqui fora. Então imagine um cheiro de fumaça e a quantidade de gás carbônico que esse cidadão aqui, coitado, inalava, e as pessoas, os passageiros também. Era uma coisa meio precária. Mas é daí que surge. O metrô em Londres, ele é do século XIX, ele surge na metade do século XIX, ele é bem antigo. E assim, primeiro são esses trenzinhos a vapor e depois a tecnologia vai aumentando. E o metrô, hoje em dia, é considerado o principal meio de locomoção nas grandes cidades. Ele é a solução para o transporte público nas grandes cidades, ele é o mais eficiente. Porque como ele vai embaixo da terra, ele consegue mais rápido, ele não pega trânsito, ele não é atrapalhado por nada e consegue transportar uma grande quantidade de pessoas num espaço curto de tempo. Então ele se tornou algo importante. Aqui do lado a gente tem uma obra, uma construção de metrô. Se eu não me engano, isso aqui é Japão, não sei dizer a cidade do Japão, mas isso aqui é uma construção de metrô no Japão e em vários lugares do mundo. No Brasil vai demorar. São Paulo, por exemplo, vai ter na década de 70 metrô. 1970 começa o metrô em São Paulo. De Londres é 1859, então mais de 100 anos depois de ter inventado o metrô chega no Brasil. Então, e no Brasil não é... Nas cidades do Brasil, de um modo geral, o metrô é muito mal explorado. Um dos melhores sistemas de metrô que tem no Brasil é em São Paulo, e mesmo assim ele é muito ruim. Não ruim na qualidade do serviço, o serviço até é bom, mas ele é ruim porque não atinge a cidade inteira. Cidades como Londres, Nova York, todos os bairros têm estação de metrô. Em São Paulo, só os bairros mais centrais. Na maioria das cidades grandes do Brasil que tem metrô, só alguns bairros têm metrô. O ideal do metrô é que ele ligasse toda a cidade, numa cidade, quando é uma cidade grande, né? Outra coisa que muda com a segunda revolução industrial são os costumes, os hábitos. Os costumes e os hábitos da sociedade são inspirados nos costumes e hábitos da burguesia. Antes era na aristocracia, as pessoas queriam ser como os nobres. Agora as pessoas querem ser como os burgueses, se vestir como os burgueses, comprar como os burgueses, comer como os burgueses, se locomover como os burgueses. E os burgueses são aqueles que têm acesso às novidades tecnológicas, são aqueles que têm acesso aos livros, à imprensa, às coisas legais que estão sendo criadas, e as pessoas querem essas coisas legais que estão sendo criadas. E os burgueses são aqueles que têm acesso à política, então o cidadão também quer ter acesso à política. E como as cidades têm muita gente, elas também se tornam importantes centros da vida política e cultural. A cultura começa a se desenvolver mais na cidade. A política começa a se desenvolver mais na cidade. A cidade começa a influenciar o campo, não mais o contrário. Antes, a vida política, a vida cultural estava no campo. Agora, o principal está na cidade. É a cidade que vai influenciar o campo. E aqui a gente vai ter nas cidades também novas formas de comunicação, como os cartazes. Como as pessoas andam, circulam pela cidade, você coloca cartazes com mensagens políticas, com propaganda de produtos, enfim, para que as pessoas vejam enquanto elas circulam pela cidade. Então isso aqui, por exemplo, é um desenho que representa Londres em 1855. Isso vai se tornar comum em cada vez mais cidades da Europa e também fora da Europa. Que é uma outra charge, essa charge aqui, esse desenho é mais representativo, mas a gente já começa a perceber a poluição visual. Essa charge de 1887, ela já é mais crítica. Ela tem como título Como Anunciamos Agora. Ela saiu na revista Punch, que era uma revista mais de diversão, digamos. Então aqui ela já faz uma crítica à grande quantidade de informação que as pessoas estão recebendo agora. Claro, não compara com a grande quantidade de informação que a gente tem hoje, com a internet, com a televisão, que também é um problema, mas percebam, a paisagem da cidade agora tem uma grande quantidade de informação. Isso vai aumentar o nível de estresse das pessoas. Né? Tanto que hoje em dia existem várias cidades que estão revendo essas políticas de propaganda na rua. A cidade de São Paulo, por exemplo, e outras cidades do Brasil e do mundo, mas a cidade de São Paulo é um exemplo de lugar que proibiu esse tipo de propaganda
na rua, aberta, assim, tem limites. Os letreiros das lojas têm que ter um tamanho específico, não pode ter outdoor, não pode ter cartaz, para diminuir a poluição visual. A poluição visual, o excesso de informação, também causa doenças, aumenta a ansiedade, aumenta o estresse nas pessoas. E aqui, já no final do século XIX, estavam fazendo essa crítica. E ela representa que essa grande quantidade de informação, junto com, né, um monte de cartaz na parede, junto com uma carroça aqui, o cavalo empinando e a galera brigando na carroça, e o policial aqui parece que não está ligando muito, junto com os cartazes tem o homem cartaz aqui, né, com aqueles pendurado cartaz. Não sei se aqui em Uruguaiana tem, acho que não, aquelas pessoas que andam com cartaz assim, escrito compra e vendo ouro. Em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre é bem comum, o cara que anda com cartaz pendurado nele. Isso já tinha em Londres no século XIX. E essa cena aqui representa tantas coisas absurdas que ela tem um elefante, ó. Tem um elefante aqui de cartaz. Tá, tudo bem, é um homem vestido de elefante com cartaz, mas tem um elefante do nada no meio da cena. Então é uma grande quantidade de informação. E as cidades, elas também vão ter novas formas de lazer. Os cafés, os bares e os cabarés vão se tornar cada vez mais populares. São lugares que reúnem pessoas. E você vai ter também na diversão grandes quantidades de pessoas aglomeradas. Tanto para a burguesia, como na imagem aqui de baixo, os cafés e bares da burguesia, da elite, quanto as tavernas e bares para as camadas mais baixas, para o proletariado. E você também vai ter os cabarés. O que são os cabarés? Os cabarés são casas que têm, normalmente, espetáculos de dança e prostituição. Normalmente tem os dois. Tem mulheres que cantam, mulheres que dançam e mulheres que se prostituem. E na mesma época surge o cinema. O cinema é uma forma de diversão importante do final do século XIX. Então aqui a gente tem, né, as pessoas que vão para os bailes dançar, para os cafés se divertir, vão para os espetáculos como o Moulin Rouge, que era muito famoso em Paris, né? E você tem o cinema. O cinema é uma forma de arte que surge no final do século XIX. Como eu citei, né, no outro vídeo, o primeiro filme de que se tem notícia filma a chegada de um trem à estação. E as primeiras salas de cinema foram criadas em Paris pelos irmãos Lumière. Lumière ainda é o nome de uma produtora importante de cinema. Os irmãos Lumière, que são esses aqui, ó, do cartaz. Esse é o Auguste Lumière e esse é o Louis Lumière. Os irmãos Lumière fizeram aqui o primeiro filme, que vocês podem procurar no YouTube depois, que é a chegada do trem à estação. Tem alguns segundos, tá? E aí eles faziam filmagens, ainda não tinha som, né? Os filmes normalmente eram acompanhados por música ao vivo, e eles projetavam numa tela para a burguesia de Paris. Então vocês estão vendo aqui pessoas bem vestidas, o homem de cartola, né? Cartola, símbolo da burguesia. Isso aqui é uma foto. Então, pessoas bem vestidas, salas pequenas, e era um divertimento caro, não era um divertimento popular. Só que aí depois, nos Estados Unidos, alguém falou assim, e se a gente projetasse, ao invés de uma tela pequenininha, numa tela bem grande, e ao invés de ser numa sala pequena, num galpãozão assim, tipo sei lá, um depósito, bota um monte de cadeira e cobra bem baratinho para os trabalhadores irem. Cobra 1 centavo. 1 centavo é um níquel. E aí surgiram nos Estados Unidos os cinemas por 1 níquel. A palavra grega para tela é odeon. E aí eram chamados esses cinemas de 1 níquel de Nickelodeon. Professor, é o nome do canal de desenho? É o nome do canal de desenho. Nickelodeon é um cinema barato. E aí isso começou a dar muito dinheiro nos Estados Unidos, porque eles falaram, era um divertimento barato, o cara pagava 1 centavo para ir lá e ia. Então para o trabalhador que ganhava pouco era algo muito popular. E isso começou a dar tanto dinheiro que começaram a surgir empresas, indústrias voltadas para o cinema. Porque isso dava muito dinheiro lá, porque virou um divertimento popular. Com os Lumière era um divertimento de elite, nos Estados Unidos virou um divertimento popular que dava muito dinheiro. Aí surgiu a indústria norte-americana de cinema. Por isso que os Estados Unidos, até hoje, são tão populares. É a partir dos Nickelodeons que surge Hollywood, a indústria do cinema. E aí vai surgir o fenômeno que eu venho falando para vocês ao longo do vídeo, a multidão.
o problema das massas. O que é a multidão? É um monte de gente permanentemente presente nas cidades. Antes da Revolução Francesa, ou até a Revolução Francesa, o que era a multidão? Tinha um problema. As pessoas se juntavam, protestavam, eventualmente brigavam, quebravam pau, iam para a guerra. Acabou o problema, a revolta, o protesto, volta todo mundo, se desfaz a multidão. Antes a multidão era um fenômeno pontual. As pessoas se juntavam, faziam algo e iam embora. Agora nas grandes cidades, a partir da segunda Revolução Industrial, a multidão é um fenômeno permanente. Todos os dias você tem grandes quantidades de pessoas aglomeradas no transporte público, se deslocando pela cidade, em torno dos locais de trabalho, em torno do comércio. Então você tem muita gente o tempo todo em todo lugar. Eu não sei se para vocês que moram em Uruguaiana é fácil de entender o que eu quero dizer com multidão o tempo todo. Porque, não sei, eventualmente o que vocês podem imaginar como sendo multidão seria fila do banco ou fila de casa lotérica no começo do mês, em dia de pagamento aqui em Uruguaiana. Mas não é isso. Imaginem, não sei se vocês já participaram de algum evento aqui de Uruguaiana que tem um monte de gente aglomerada na praça, por exemplo, ou algum show que teve a céu aberto aqui em Uruguaiana. Tentem imaginar essa situação de realmente muita gente acumulada, que aqui em Uruguaiana isso é um evento pontual. Tem um show, junta um monte de gente, depois vai todo mundo embora. Tem um evento aqui na cidade, junta todo mundo, participa, depois vai todo mundo embora. Agora imaginem que nas cidades grandes, industriais, essa multidão é constante, é o tempo todo. Ela não se junta e depois dissolve. O tempo todo tem uma multidão aglomerada, transitando. Esse é o fenômeno da multidão. E aqui a gente tem essa charge de 1886, também do Punch, que tem o título irônico de Um Domingo Tranquilo em Londres, ou O Dia do Descanso, que é irônico porque vocês estão vendo que não é absolutamente nada tranquilo. Tá chovendo, um monte de gente aglomerada, tá tendo protesto, tem vendedor, tem gente gritando, tem gente se batendo, gente caindo, tem cachorro transitando, e enfim... Tem o protesto, aqui no fundo o cartaz do protesto, aí tem guarda-chuva, o cara gritando com a mulher, com a criança, o outro aqui gritando, provavelmente é protesto também, aqui tem uma multidão brigando por algo, aqui tem um cara tocando uma sanfona, não sei se ele é um artista de rua ou se ele é só uma pessoa feliz, enfim, é uma bagunça. E essa bagunça passa a ser o normal das grandes cidades. Cidades como Londres, Paris, Berlim na Europa, Nova York nos Estados Unidos, Tóquio no Japão, São Paulo no Brasil. Esse é o normal. E vocês estão percebendo que isso não é saudável, mas as pessoas começam a ter que conviver com isso. E no meio dessa multidão surge o que alguns autores chamavam de feios, sujos e malvados. O que são os feios, sujos e malvados? Essa multidão não é uma multidão de burgueses, é uma multidão de pobres. Pessoas estranhas, entre aspas, circulando pela cidade. Pessoas que a elite considera perigosas. Que eventualmente não são de fato perigosas, mas elas podem se tornar perigosas se elas resolverem se revoltar. Então, você tem uma multidão de pessoas consideradas feias, sujas e malvadas, ou mal encaradas, circulando pela cidade o tempo todo. E esse é o normal da cidade grande industrial, a multidão que circula pela cidade. É um fenômeno permanente, ele não é pontual, ele é permanente, ele é o tempo todo. Para todo lugar que você vai ter muita gente. Então aqui a gente tem essa foto representando essa multidão. Esses feios, sujos e malvados, que na verdade são mulheres, crianças, muitos deles trabalhadores, homens, trabalhadores, operários, artesãos, pequenos comerciantes, alguns desempregados, idosos. Então você tem esse fenômeno permanente. A multidão, constante. E eventualmente, como eu disse, essa multidão se revolta. Essa multidão vai para as ruas protestar. E se essa multidão se revolta e vai para as ruas protestar, isso é perigoso. Então a política do século XIX vai ter na multidão um foco importante. A política, que era um negócio de algumas pessoas, vira política de massas. A política, para atender
as massas. Ou não para atender, mas para conter as massas, para evitar que essa multidão vire uma multidão raivosa, vire uma multidão enfurecida, que se junte para atacar quem está no poder. Então a política vai ter que olhar para essa multidão com atenção a partir do século XIX. Aqui mais uma charge também representando, né, a cidade. E essa multidão começa a questionar, será que essa cidade grande, rica, desenvolvida, industrial, será que ela vale a pena? Que aqui a gente tem essa charge, né? O cavalo, a carroça, aí a carroça perde o controle, encontra uma manifestação, aí a carroça bate na manifestação e tá passando um bonde que bate na carroça e na manifestação, aí você tem um monte de gente ferida, sujeira, o homem protestando, pessoas feridas aqui, um embaixo do bonde, ó, que foi atropelado, outras pessoas ali no fundo protestando, uma explosão, o bueiro explodindo, que era algo comum em Nova York, o bueiro explodindo, porque tem gases, tem os fios da eletricidade, uma faísca faz o bueiro explodir. E o cavalo aqui, eu nem tô achando o cavalo aqui no meio. Se vocês acharem o cavalo, vocês me mostram depois aqui embaixo. Tô preocupado com o cavalo que lá em cima tava na carroça, aqui embaixo não tô achando ele. Enfim, a cidade vira uma coisa perigosa. E ela é perigosa por si só. Né? Ela é perigosa por si só. Aqui eu falei da manifestação e tal, mas não é só a manifestação, né? Na verdade, você tem aqui um monte de gente entrando no metrô, entrando na estação de metrô, e um monte de gente saindo da estação de metrô. E entre eles tem pessoas se manifestando. Aí você tem, né, o choque. O automóvel, com o bonde, com a carroça, com pessoas, e é isso a cidade grande. Vale a pena essa cidade industrializada? Esse é o questionamento. E outra característica da cidade é a divisão dos espaços por classe social. A gente vai ter bairros de burguesia, bairros de operários. Vai ter lugares frequentados pela burguesia, lugares frequentados pelos operários. Esse quadro do Van Gogh aqui eu já mostrei para vocês, né? Os comedores de batata. A menininha dizendo... Ela não está dizendo, mas ela está demonstrando. Não sente aqui, não tem lugar para você, não tem comida suficiente para nós. Então só observe. E aqui, esse quadro representando a família burguesa, ele é mais convidativo. Olha um espaço aqui na mesa para você. Tem comida. Você se sente convidado. Você pode se sentar à mesa com eles, desde que você seja burguês, claro. Porque se você for feio, sujo, malvado, você não vai estar nem aqui para ver essa cena. Você vai ficar da porta para fora. Mas se você entrar aqui, ó, você está convidado. Tem prosperidade. No outro quadro aqui, ó, não tem para todo mundo. Então, não sente-se à mesa, não coma as nossas batatas. Próximo vídeo a gente vai começar a falar das implicações políticas. Como que os trabalhadores vão reagir e quais ideias políticas que vão surgir a partir desse novo contexto que a segunda Revolução Industrial traz. Até mais.